Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. Hoje falando sobre uma pauta muito interessante, né? Então fica com a gente que nós vamos falar sobre o lúdico dentro das organizações, o lúdico dentro da educação. E para falar sobre essa temática, eu vou trazer aqui o meu amigo, o Nedson Gessi, Luiz Gessi, ele já esteve aqui nas Pessoas Inspiram há uns anos atrás, né? E ele é doutor em desenvolvimento regional, mestre em ensino científico e tecnológico e mestre também em gestão pública pela Universidade da Argentina, né? E ele tem umas certificações muito bacanas aqui, que por isso que eu acabei chamando ele, que é ele é facilitador Lego Serious Play. E entre várias dessas certificações que ele vai comentar com a gente, né, ele tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vindo, Nedson, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigado, Eliane. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito bom estar participando aqui e compartilhar um pouquinho dessas possibilidades que o lúdico traz para dentro das organizações, para dentro da educação. Aqui é possível de fazer um debate sobre algo que faz muitos anos que eu venho questionando, que é sobre aprender. Eu pergunto às vezes para as pessoas, onde é que você aprende? E as pessoas, elas vinculam a aprendizagem à escola. Uhum. Imagino que aprender está na escola, está no centro de educação. E, na verdade, a gente aprende todos os dias das mais diversas formas. A gente está constantemente aprendendo. Numa conversa, seja formal ou informal, a gente sempre está aprendendo algo novo. Sensacional, então, acho. E sou muito fã disso aqui que tu está falando, né, dessa diversidade de formas de aprender. Mas antes, né, Edson, eu queria que tu desse uma palhinha sobre a tua trajetória profissional, que é bastante ampla, né? Eu aqui falei um mínimo da tua mini-bio, que é extensa, é vasta, né, cheia de diversidade. Então, deixa um espacinho aqui para te falar um pouquinho sobre essa tua trajetória e como é que o Lego, como é que essa parte lúdica entrou na tua vida. Legal, vamos lá então. Bom, a minha formação inicial, eu me formei em administração de empresas, aí depois eu sou um apaixonado por tecnologia, acabei fazendo um curso de sistemas de informação, aí posteriormente eu acabei fazendo uma especialização na área de informática na educação, entendia que a tecnologia conectada com a educação já começava a se movimentar, então eu acabei fazendo isso. Depois fui para os mestrados na área de ciência e tecnologia, como eu trabalho na área pública também, acabei fazendo um mestrado em gestão pública. O que mais me chamou a atenção é que eu, como estudante, não era difícil entender, compreender e aplicar os conhecimentos. Então, eu vejo hoje, eu sou um questionador do modelo da escola tradicional, né? A escola hoje é uma escola que ela está pautada em conteúdos. Muitos desses conteúdos eu não vejo aplicabilidade no dia a dia, no nosso mundo, né? Então, eu sou um questionador disso. E a partir disso eu fui buscando novas possibilidades e outras formas que para mim facilitassem aprender e que também pudesse, como professor, né, mais de 20 anos como professor, eu pudesse dar condições para os meus estudantes aprenderem de uma forma diferente, que não fosse aquela tradicional e que não utilizasse sempre a mesma ideia de ouvir, falar e escrever, né? Os alunos aqui do direito, na instituição onde eu trabalho, a tríade do direito é falar, escrever e ler, né? Acho que é muito restrito isso o processo para a gente aprender. Então eu fui atrás, hoje eu viajei para mais de 12 países pelo mundo, entendendo como que funcionam os ecossistemas de inovação, como que funciona a educação, como que funciona o processo de aprendizagem, como se desenrola. Em alguns países eles são mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, outros países são mais criativos, outros países são mais empreendedores, né? A gente vê que o Brasil nos últimos anos ele estava numa ascendência de criatividade e ele era um bom empreendedor, criatividade, mas não era inovador, que são três coisas diferentes. Criatividade, inovação e empreendedorismo são coisas distintas, tá? Eu posso empreender, ter um negócio, mas não ser criativo e não ser inovador. Para ser inovador, como base de sustentação, eu preciso ser criativo. Eu tenho que pensar criar e pensar em algo diferente para inovar, né? Então, esses três, eles andam lado a lado. O Brasil sempre se destacava por ser um país criativo e empreendedor, mas muito pouco por ser inovador. E esse ano, uma pesquisa aí, a gente percebeu que os três níveis caíram. Então, se eu ainda achava que era criativo, caiu.
Então, a gente está buscando se colocar novamente nesse cenário mundial de ser mais criativo e ser empreendedor e também ser inovador. Nossos índices de inovação são muito distantes de empreender. O brasileiro ele é muito bom de invenção, né? Uhum. Invenção não é inovação. Aqui no Rio Grande do Sul, no Sul, a gente diz assim, como é que é ainda? A gambiarra, né? O brasileiro tem que ser estudado, né? Quando eu fui visitar a Finlândia, eles diziam assim, não, o brasileiro não tem que ser estudado, o brasileiro precisa estudar mais. É diferente, né? Então, quando a gente faz uma brincadeira, o brasileiro tem que ser estudado. Não. A NASA tem que vir estudar o brasileiro. Não, o brasileiro tem que estudar mais. Nós temos que estudar mais, nós temos que nos qualificar mais, nós temos que buscar mais. Então, ainda nós estamos nesse complexo mundo aí de equilibrar. E aí eu fui atrás dessas metodologias, incansavelmente eu queria que os meus alunos fossem mais dinâmicos, que eles pudessem aprender. A palavra da vez é aprender. E recentemente eu voltei da Itália e eu conectei duas palavras que são essenciais. A gente tem facilidade, as empresas e o mundo, seja ele educacional, seja ele do dia a dia, a gente aprende muito mais fácil com as experiências. Sejam experiências positivas ou sejam experiências negativas. Mas as experiências são aquelas que são capazes de tirar o meu estado de algo que eu não sabia para algo que eu sei agora. Mas qual que é a grande diferença dessas experiências? É que elas conseguem acessar áreas das quais elas dão mais significado e a gente não esquece. Porque muitas experiências elas ficam gravadas na memória curta. Então, logo eu tenho uma parafernália de informações e eu perco e eu esqueço, né? É legal porque eu estava estudando Piaget, como que as crianças aprendem, né? Aí uma das crianças falou para ele fazendo uma pesquisa lá, disse assim, que legal, né? Quando a gente aprende, a gente não esquece. Olha só que interessante. Quando a gente aprende, a gente não esquece. É aquele ditado que a gente diz assim, uma vez que você sabe andar de bicicleta, você sabe sempre andar de bicicleta, né? Pode ser que você, no início aí, tem que dar uma balançadinha, se equilibrar, mas tu não perdeu aquele conhecimento, você sabe, né? Então, a minha busca constante por aprendizagem, e essa aprendizagem, como você falou, Eliane, ela não é um consórcio, ela não é concedida por uma instituição de educação. A instituição de educação não é a dona da aprendizagem, né? E até hoje, essa nova geração, as escolas estão educando mais do que ensinando, né? Elas estão fazendo a função dos pais, elas estão deixando de ensinar as crianças estão deixando de aprender. E isso também acontece, né, nas organizações, né? Porque a gente também aprende junto, né? Esse aprender junto, para mim, acho que faz total diferença, né? E trazer esse lúdico junto, eu acho que facilita a vida de todos, né? Eu acho que assim, Liane, nós vamos aprender, vamos pegar um assunto lá, pegar uma empresa, por exemplo, a Kepler e Weber, né? A gente fez uma atividade com eles lá com o Lego. Então, eles têm normas e eles trabalham em alturas. Então, assim, uma pessoa dessas lá cair dessa altura para a empresa é um prejuízo, é um custo a longo prazo imensurável, né? Então, assim, vai lá as pessoas e falam as normas de segurança. Então, eu estou ali sentado, escutando o cara falar as normas de segurança. Eu posso até estar com o corpo presente aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha mente não está presente. E se a minha mente não estiver presente, eu não assimilo e eu não aprendo. Aprendo é de aprender mesmo, né? De aprender mesmo. Não prendo em mim esse conhecimento. E logo, 5 minutos depois dessa formação sobre segurança, eu vou lá e acabo fazendo exatamente o que o cara falou, o que eu aprendi, entre aspas, para não fazer. Eu acabo fazendo. Por quê? Porque no fundo eu não aprendi, né? Então, entendo que isso dá um impacto nas organizações. As organizações que inovam são as organizações que aprendem constantemente. Por quê? Porque a gente aprende acertando e a gente aprende errando. E no mundo das startups, a gente tem que errar rápido, aprender rápido e corrigir rápido, né? Então, assim, a gente está constantemente aprendendo.
Que bacana, eu acho que é bem importante, né, essa tua fala, porque nós estamos ainda vivendo, né, Edson, principalmente na educação, né, esse modelo muito tradicional, né, e isso nos impede ou não nos leva a um crescimento, uma evolução humana, né, e eu queria que tu falasse, né, Edson, assim, ó, tu que já estás, assim, nesse movimento já faz muito tempo, né, trazendo, então, fazendo as certificações, Lego, enfim, né? Queria que tu contasse como é que as pessoas podem acessar esse tipo de conhecimento, como é que tu chegou lá para buscar e te diferenciar hoje no mercado em função disso? Ah, legal. Bom, então assim, ó, a Lego passou por uma série de dificuldades. Hoje ela é uma empresa que fatura, tem um lucro muito alto, mas em algum momento da história da Lego, a Lego passou por várias dificuldades. E o fundador da Lego disse o seguinte: eu queria inovar, queria criar uma nova linha de produtos, aumentar o nosso faturamento, sair dessa situação, mas para isso eu queria que as pessoas usassem meu próprio produto, as próprias pecinhas da Lego. Tá? Então ele queria que eu utilizasse o próprio produto dele. Aí ele acabou contratando dois professores, que esses professores eles sabiam muito sobre a aprendizagem. E aí então eles começaram a desenvolver uma proposta de utilizar as pecinhas da Lego. Aí eles perceberam que toda vez que eu começo a montar ou começo a criar algo com Lego, eu constantemente uso as duas mãos. E as mãos são as áreas onde nós temos a maior irrigação que leva sinapses para o nosso cérebro. Então significa o seguinte, que toda vez que eu estou movimentando as duas mãos, tá, eu estou usando o potencial total do meu cérebro, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Eu sempre estou movimentando as duas mãos. A partir disso, eles começaram a entender que o meu cérebro ele recebia ondas de calor nas duas áreas, tanto na esquerda quanto na direita. Emoção, razão, a área mais cartesiana, a área mais criativa começava a se desenvolver. E aí, então, a Lego criou uma metodologia chamada Lego Serious Play, que é um jogo sério. Nesse jogo são 4 etapas, você ganha um desafio, você constrói uma solução para esse desafio, você compartilha com o grupo qual é a solução e no final há uma reflexão, um fechamento sobre isso. Essas 4 etapas, elas perpetuam várias teorias, várias teses aí. Construcionismo, construtivismo, interacionismo, storytelling e a teoria do flow, né, que é de um psicólogo. E quando a gente está começando a desenvolver uma solução e montando as pecinhas do Lego, a gente fica tão imerso nessa solução que o mundo pode estar caindo, que o celular... Tu nem pensa no celular. Então, com a metodologia da Lego, a gente consegue desenvolver atividades em que as pessoas acabam ficando mais focadas na solução, o que hoje é muito difícil por meio de outras metodologias. E também o Lego é uma metodologia que ele é mais visual, né? Então aqui eu uso alguns kits aqui que são interessantes. E como ele é em 3D, eu ao mesmo tempo que eu penso numa solução, eu construo uma solução e eu já prototipo ele na mesma proposta. E eu trabalho então bastante com metáforas. A metodologia trabalha com metáforas, que é um pouco que a Eliane falou que é o lúdico, né? Então a gente vai partir do lúdico. E quando a gente faz uma atividade, então, por exemplo, agora eu tenho uma atividade em uma empresa em Santa Catarina, já fiz uma atividade na Kepler Weber, na John Deere, acabamos fazendo uma atividade também. As pessoas acabam se envolvendo mais, elas se engajam mais na proposta, por quê? Porque a metodologia da Lego cria um ambiente seguro para que eu possa falar, para que eu possa expor, porque eu acabo contando histórias reais em cima do lúdico. E o lúdico faz com que isso deixe mais leve para mim. Se eu tivesse que resolver um problema agora e anotar num post-it, eu não ia conseguir. Se eu tivesse que ficar construindo com Lego, eu pensaria em várias possibilidades e aí eu acabo entrando num estado mental que facilita essa proposta de inovar, pensar coisas diferentes. A metodologia, ela engaja isso. Mas para isso tem que ter um tempo, né? A metodologia, ela levaria 6 horas. Eu fiz algumas adaptações em função de algumas empresas não terem esse tempo. Trabalho com 4 horas. Como é que eu conheci a metodologia? Lá em 2016, eu tinha um amigo que foi para a Dinamarca e ele trabalhava numa rede de bancos.
E o banco estava passando por uma série de reengenharias, na época era reengenharia. E ele recebeu um curso lá, ele nem sabia o que era isso, foi fazer esse curso, eles tinham que voltar e repensar todo o modelo desse banco. Era um banco lá da Bahia. E eles, cara, eu fiz uma metodologia lá fantástica, tem pouca gente que conhece a metodologia, e ele trouxe a metodologia para o Brasil. Depois disso, ele saiu do banco e ele virou trainee. Ele fez a formação da metodologia da Lego, que ele já tinha, e ele representou uma empresa no Canadá. Então, hoje no Brasil, tem 2 empresas que fazem a certificação da Lego. Normalmente, elas acontecem em São Paulo. É a Strategic Play, que é do Canadá, e tem uma empresa que é mexicana. Eu não lembro agora o nome da empresa, mas são 2 empresas que fazem, que executam a metodologia da Lego. Como a Lego é uma empresa que preza pela qualidade, cada certificação só tem 10 pessoas. Eu, quando fui fazer a minha, eu fui a 10ª. Eu fiz a minha inscrição aos 45 minutos do segundo tempo. São só 10 pessoas. E são 5 dias. Ela não é barata, ela custa hoje em torno de $8.500 a certificação. Ela te dá um embasamento muito bom de como você aplica e desenvolve workshops. A metodologia da Lego pode ser aplicada a qualquer assunto. Hoje eu criei uma proposta. Se nós quisermos trabalhar ESG, se a gente quiser trabalhar, por exemplo, bullying, cyberbullying, qualquer assunto, né? Eu acabei fundando uma empresa chamada Letus, né? A Letus faz o quê? A empresa tem uma demanda. Então, por exemplo, lá eu estou no processo de aplicação, eu estou no processo de implantação da ESG. E aí eu já tenho as normas definidas, já tenho todos os parâmetros. Qual que é a maior dificuldade de implantação de ESG, LGPD, se for pensar ISO, normas? Quando eu tenho que implantar normas, a dificuldade é as pessoas internalizar essas normas. Elas podem até estar escritas, mas a minha prática pode ser contrária à norma, como eu acabei de dizer para vocês. Eu aprendi uma norma de segurança. Sabe a norma? Sim, o cara explicou 10 vezes a norma. Ele entra na fábrica e faz tudo aquilo que o cara explicou ao contrário. Ou seja, ele não assimilou e ele não está engajado em executar a norma como a norma está explicada. E nós vemos isso muito mais evidente nas gerações X, Z e Y. Né? Tanto é que eles não leem manual. A geração Z não lê manual. Ela não vai ler manual. Né? Então, o Lego, eu consigo fazer com que eles se envolvam, entendam o assunto, sem que eles tenham que ler o manual. Mas, ao mesmo tempo, a gente está discutindo o assunto que estaria no manual. Né? E como eles são mais conectados com imagens, com figuras, do que com o texto e ouvir, eles participam mais o tempo todo e eles constroem o seu próprio aprendizado. Por isso que a ideia do Lego, de conexão, de construir, está muito conectado com isso. Né? A nossa geração, ela vive do manual. Né? O cara sabe, tu não tem um manual, um tutorial, passo a passo, como que eu faço as etapas até eu chegar ao resultado final. A geração Z não. Ela experimenta, se não deu certo, ela faz de outra forma. Ela não segue os passos do manual. Então, eles conseguem se conectar muito melhor com essa metodologia. E aí nós trabalhamos uma proposta que nós estamos desenhando agora, que é muito interessante. Uma empresa está transformando, está reposicionando sua cultura. Então, veja bem o desafio. Uma empresa que vinha de uma cultura está se reposicionando numa outra cultura. E eles usam a filosofia do Lean. Né? Então, nós fomos construindo um workshop que chama-se Lean Lego Lab. Né? Um laboratório de Lego com Lean. E a gente vai trabalhar as ferramentas e a cultura Lean para começar a difundir a cultura nova da empresa. Olha que desafio. Né? Imagina. Porque o que vai acontecer? A cultura está no manual, ela até está escrita. Dentro da nossa cultura, nós temos, por exemplo, lá, escuta ativa, né? Ou melhor, comunicação eficaz é um pilar da cultura. Tá, e aí? Como é que funciona a comunicação eficaz? Não adianta você ter um textinho bonitinho assim, a comunicação eficaz é isso. E lá no chão da fábrica, ou no dia a dia, no escritório, eu conversando com a pessoa, não consigo ser eficaz na minha comunicação. Então, pode até estar na parede.
E eu olhando para a parede e fazendo diferente. Por quê? Porque eu não internalizei, porque eu não entendi e porque também eu não fiz parte da construção dessa cultura. Eu não me sinto parte disso. E É, o Lego, ele faz isso incrivelmente. Ele conecta as pessoas além das peças, né? E ele consegue fazer o quê? Numa atividade com Lego, por exemplo, eu posso ter um PhD no que ele quiser. Eu posso ter um cara que é analfabeto. Quando eu coloco os dois sentados numa mesa com as peças da Lego e eles têm que executar a sequência da Lego, nenhum deles é diferente. Nenhum a mais, nenhum é menos. Algo interessante é que o Lego consegue colocar todas as pessoas na mesma sintonia. Né? Eu apliquei, quando eu fui fazer para uma empresa, uma grande empresa, né, eles me questionavam muito. Mas tem pessoas com PhD fora do país, tem cara que não sabe ler e escrever, como é que tu vai fazer essas pessoas trabalharem juntas? Eu disse assim, confia no processo e assiste. Né? E foi muito interessante que esses caras que faziam PhD, eles nunca se conectaram com um cara lá no chão da fábrica que mostrava para eles como que acontecia na vida real aquela teoria que eles foram estudar fora, né? E o cara da teoria disse assim, não imaginava isso. Então, assim, ó, naquele momento da atividade, do workshop, o cara do PhD aprendeu tanto com um cara que não sabia ler e escrever, e esse cara que não sabia ler e escrever aprendeu tanto com o cara do PhD quando eles se conectaram pelas peças. As peças criam uma ponte para o aprendizado e não importa o que você é antes. O que importa é o que vai se tornar depois. Exato. E Nedson, assim, tu tá falando uma coisa muito legal, né? Que, tipo, eu trabalho muito com imagens, tá? Dentro das minhas interações. Então, a imagem, ela também tem esse poder, digamos assim, de conectar, de fazer com que a pessoa expresse, né? O que ela tá sentindo de uma forma mais tranquila, né? Quando ela vê, ela já falou. Né? Eu acredito que o Lego ele faça esse mesmo movimento, né? Como tu fala ali da ponte, né? Ela é a ponte que traz esse interno, né? E faz florescer realmente o que ele tem dentro de si e o que ele está pensando, o que ele pode criar, enfim, né? E eu acho mais bacana ainda é essa interação, sabe, Nedson? De trazer todo mundo para o jogo. Não tem como, né? A gente não tem como criar, né? A gente não cria nada sozinho, né? A empresa ela tem que ter esse lado colaborativo, né? O Lego, eu acho que assim, ó, ele consegue trazer para o mundo real aquilo que a gente sempre fala do abstrato, trabalho colaborativo. Né? É muito bonito falar, mas quando você tem que executar um trabalho colaborativo, ele é muito complexo. Cada um tem seu perfil, cada um tem seu comportamento. Como é que você consegue colocar todos eles no mesmo lugar trabalhando? E mais, Liane, eu acho que é interessante porque assim, ó, a gente pode trabalhar até com teorias, né? Gestão do conhecimento. A gente está falando com conhecimento, aprendizagem. A gente tem o conhecimento tácito, é aquele que está na minha cabeça. Só eu sei, eu tenho uma solução que só eu sei, está na minha cabeça, né? Só que como é que eu torno ele explícito? Como é que eu documento ele? Como é que eu transformo ele num método, num processo, numa sequência? Está na minha cabeça isso, eu vou pensando e vou imaginando. É mais ou menos assim, ó. Na minha cabeça eu tenho uma música, né? Como é que eu transformo ela na melodia? Como é que eu conecto para que ela tenha um som, que ela entregue uma mensagem? Daí eu tenho que explicitar, eu tenho que fazer a letra, mas ela está na minha cabeça. E o Lego tem muito disso. Então eu consigo trazer do mundo abstrato para o mundo concreto. E sim, as imagens, elas conseguem trabalhar muito bem nisso. Por quê? Porque a partir dessas imagens eu consigo contar histórias. E como é que o nosso cérebro aprende, lembra e gosta de histórias? Ele ama histórias. O nosso cérebro ama histórias. E toda e qualquer história que alguém conta como Lego, ela traz sempre novas perspectivas. Né? E é isso que faz com que as pessoas comecem a pensar em possibilidades que elas não pensavam antes. Por quê? Porque o ato de nós escrevermos num papel, ele não muda desde que nós somos pequenininhos e fomos alfabetizados, tá? Esse processo é sempre o mesmo, ok? Certo? Agora, quando eu começo a construir, eu tenho uma possibilidade maior
e essa construção me dá a possibilidade de gerar uma metáfora. Então, por exemplo, eu posso pegar duas peças aqui, ó, certo? Beleza. Eu fiz isso aqui, ó, um Lego, né? Isso aqui para mim, ou, por exemplo, são duas peças, tá? Eu posso dizer que isso aqui é uma estação espacial e que aqui é uma central que produz energia e distribui, né? Tô chutando. Então, a capacidade que eu tenho de imaginar, de projetar e de usar uma metáfora faz com que eu pense fora da curva, que eu pense aquilo que eu não pensava antes. E toda vez que eu faço um workshop de Lego, a gente tem que buscar uma solução, mas a gente sempre encontra mais de uma solução e as pessoas acabam desenvolvendo comunicação, porque eu começo a falar com as pessoas o tempo todo, né? Engajamento, todo mundo está buscando uma solução e eu consigo o mais importante, 100% da participação. Porque dentro da metodologia, nós temos hoje, uma das regras é 100/100. Todo mundo constrói, todo mundo fala. Eu não tenho aqui, mas nós temos a gente tem umas ampulhetas, e essas ampulhetas têm um tempo. Por quê? Porque se você participa de reuniões, você vai ver algo interessante. Quem não viu ainda começa a perceber. Nós vamos fazer uma reunião e a Eliane está aí no hub e nós temos um problema nesse hub do estacionamento. Está dando problema no estacionamento. Eu e a Eliane aqui já temos algumas ideias de como resolver. Tanto eu quanto a Eliane somos muito comunicativos e, ao mesmo tempo, somos muito persuasivos. É uma característica minha e dela. Só que nós vamos se reunir com mais 8 colegas, certo? E vai acontecer numa reunião clássica Pareto, 80-20. O que significa isso? Eu e a Eliane vamos tomar 80% da reunião e vamos dizer e vamos tomar a conclusão. E os outros 20, não sei se alguém vai participar. Aí eu e a Eliane já sabemos como que vai ser o estacionamento, cada um vai ganhar uma senha, vai ter um chip numa pulseira para ele acessar a porta, E nós chegamos à reunião e já vamos carregando, ó. Nós definimos que vai ser uma startup e os outros 8 só vão ficar assim, né? Legal. Encerrada a reunião, vai ter 2, 3 que vão se abraçar e vão dizer assim, cara, isso aí que esses dois estão falando não vai dar certo, né? Aí sai um outro grupo e vai dizer assim, eu faria diferente. Onde é que eles deviam ter falado? Na reunião. Mas como eu e você usamos 80% do tempo e nós dois correspondemos a 20% das pessoas, nós definimos a reunião, né? No Lego, nós teríamos assim, ó, cada um de nós ganharia uma ampulheta, nós teríamos uma ampulheta e essa ampulheta ia passando. Nedson, 2 minutos para colocar a tua ideia sobre o que você pensa do estacionamento. Eliane, você também tem 2. E como a ampulheta é visual, eu fico cuidando do tempo da Eliane. Olha, Eliane, terminou o teu tempo, agora é minha vez, eu quero falar. E aí sim eu tenho um trabalho colaborativo, e aí sim eu tenho uma reunião com várias ideias, e quando as ideias forem consolidadas, o que vai acontecer? Todo mundo vai aceitar. Porque de uma forma ou outra, todo mundo participou desse processo. Mesmo que a ideia que eu dei não seja mais adequada, mas eu sei que a solução eu estava junto. Maravilhoso, Nedson, maravilhoso. Nedson, assim, ó, eu peço desculpas aqui, mas o nosso tempo acabou, praticamente. Tá muito bom o nosso papo aqui, mas eu queria que tu deixasse as tuas redes sociais para as pessoas poderem te acessar e conhecer um pouco mais, né? Porque é tão legal a gente ficar aqui, ficaria horas contigo aqui, conversando e trocando essas informações, porque eu sei que, na realidade, isso dá certo, né? Então, deixa as suas redes para nós e te agradecer também aqui pela disponibilidade. Legal, Eliane. Eu que agradeço sempre pelo teu convite, né? Eu acho que você é uma pessoa que está sempre conectada com a inovação, com coisas diferentes, e você vai catando por aí, sabe? Não, tem lá, você está fazendo coisas. Eu fiz uma certificação na Itália, agora muito interessante, que trabalha exatamente essa ideia do lúdico. Você falou do desenho, né? Lá é legal que as crianças elas não pintam desenho. Não vi. Elas desenham e pintam, né? Elas não pegam o desenho pronto e pintam. Então aí, você vai encontrar minhas redes sociais, meu nome aí é fácil. Não é fácil, mas é diferente, né? Nedson. Você vai procurar ali nas redes sociais, Nedson, quer dizer, no Instagram, @Nedson, né? Tu já vai achar minha carita lá.
Eu estou agora finalizando as redes sociais da Letos, mas lá vocês vão chegar, vocês vão poder ver o trabalho que eu faço, algumas das atividades que eu já executo, tanto na educação quanto no mundo corporativo. Inclusive, já fiz atividades voluntárias. Eu fiz uma atividade com Lego para surdos. Olha. Eu queria ver como que eles se comunicavam, porque o Lego se comunica pelas mãos. Eu queria ver como que eles resolviam o problema sobre acessibilidade na escola. Como que eles enxergavam isso? Foi muito interessante. Tá? Uau! Ficamos para um outro programa para te contar para nós como é que isso legal. acontece, né? Foi de arrepiar. Então, aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, @Nedson, tá? No Instagram. Vai me encontrar no Facebook da mesma forma, no LinkedIn também, @Nedson, no LinkedIn. E qualquer coisa aí, depois eu deixo para ti o endereço ali do link, que você vai encontrar meu telefone e tudo mais. Tá? Agora, uma coisa eu tenho para dizer para você, Eliane. As pessoas que mais são resistentes num processo, quando a gente entra com uma atividade de Lego, né? Os mais cartesianos, eles a gente veio aqui para trabalhar ou para brincar, né? E ao final eles me perguntam assim, viu, onde é que a gente compra os Lego? Tá? Olha só, que legal. Lego tem um poder muito bacana nesse sentido. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, muito, muito obrigada mesmo por estarem aqui nos ouvindo, né, e dando a oportunidade aqui para o Nedson contar um pouco da trajetória dele, né, e desses projetos tão maravilhosos aí que estão acontecendo pelo mundo e aqui no Rio Grande do Sul, gente. Então, vamos olhar para o nosso estado, né, tem muitos profissionais muito capacitados aí para desenvolver muitos trabalhos. Agradeço, Nedson, mais uma vez e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Liane, deixei aqui, ó, @NedsonGS, que é meu Instagram, tá? Quem quiser procurar lá vai estar recheado de atividades e informações. Valeu, Liane. Maravilhoso, valeu, obrigada.